Absorção dos alimentos com alimentação. É sobre isso que a gente vai conversar com a doutora Marcela Garcês, que é médica nutróloga, veio lá de Curitiba para conversar conosco. Vim hoje de Curitiba, mas fico aqui essa semana inteira. Eu trabalho aqui em São Paulo, eu digo aqui é minha casa também. Como é que tá o tempo lá, doutora? Lá um frio, estava acho que uns 6 graus hoje pela manhã, mas enfim. Com chuva ou sem chuva? Com chuvisco desde ontem, um dia chuvoso, enfim, tomara que não chegue aqui, a princípio eu acho que vai melhorar o tempo aí durante o feriado ou até o finalzinho da semana. Eu não sei. Eu acho que sim, pelo menos é a previsão. É a previsão. Vamos falar de alimentos e absorção dos nutrientes pela alimentação. Pela alimentação. A combinação dos alimentos adequadamente faz com que os nutrientes sejam mais bem aproveitados pelo nosso organismo. Isso, existem várias dicas com relação ao que você deve combinar nas suas refeições para aproveitar mais adequadamente aqueles nutrientes que você tenha necessidade ou que queira absorver. Agora, muita gente acha que não é tão eficaz assim. Ah, mas será que se eu colocar tal alimento ou tirar aquele alimento vai impactar na minha saúde? Impacta. Vai. Impacta e muito. Impacta. Eu digo, a dieta, Regina, a dieta é prioridade. Não há sentido em pensar, não, se eu tiver carência, eu suplemento. Não tem. Não há sentido nisso. Eu digo, tudo faz parte de um estilo de vida saudável e a dieta é a base. Ao longo da vida. Ao longo da vida. E nunca é tarde para você melhorar o teu padrão alimentar, para fazer melhores escolhas alimentares, para se informar com relação aos nutrientes, se informar com relação aos alimentos, o que combina com o que é mais adequado para as suas necessidades. Eu digo, cada pessoa tem uma individualidade bioquímica, cada pessoa tem algumas sensibilidades próprias, algumas questões com relação a deficiências, a carências, a facilidade de absorção de determinados nutrientes, que é muito próprio da pessoa. Então, é muito importante que as pessoas se conheçam, saibam das suas individualidades e escolham os alimentos adequadamente de acordo com as suas necessidades pessoais. Com informação, a gente escolhe melhor. Exatamente. Doutor, é mito ou verdade que tomar café após as refeições prejudica a absorção de nutrientes? Enfim, o café e os chás, vários tipos de chás, têm polifenóis, têm substâncias que reduzem a absorção de minerais metálicos que sejam consumidos imediatamente antes ou junto desses líquidos, quer dizer, dessa bebida, do café e de alguns tipos de chás, como chá preto, chá verde, chá mate, enfim. Isso é verdade, principalmente os minerais metálicos, são ferro, zinco, cobre, portanto, minerais absolutamente importantes para a nossa saúde. Porém, isso é algo que deve ser evitado pelas pessoas que tenham carência de ferro. Por exemplo, gestantes, crianças, idosos devem evitar grandes quantidades de chás e cafés junto das refeições que tenham alimentos que sejam fontes de ferro, por exemplo. Porém, existem pessoas que se beneficiam disso, que são aquelas pessoas que têm níveis altos de ferro circulante. Então, isso é muito comum. Normalmente, isso acontece na meia-vida, tanto de homens quanto de mulheres, mas é mais comum em homens, de ter quantidades altas de ferro circulante. Então, essa pessoa se beneficia de tomar chás junto das refeições que tenham alimentos que sejam fontes de ferro. É mito ou verdade que a vitamina D melhora a absorção de cálcio? Na verdade, a vitamina D é uma das funções da vitamina D é a absorção do cálcio, não só na parede do intestino, como a vitamina D é essencial para que o cálcio chegue nos ossos. Se você tem níveis baixos de vitamina D circulante e eventualmente consome uma quantidade maior de cálcio ou o cálcio é suplementado inadvertidamente por uma pessoa que tenha níveis baixos de vitamina D, este cálcio normalmente vai para outros locais que a gente não gostaria, seja os vasos, o cérebro, enfim, os rins, e não vai para os ossos. Então, a vitamina D, não é que a vitamina D melhora a absorção do cálcio, a vitamina D é essencial para que o cálcio seja absorvido e chegue aonde ele tem que chegar. É mito ou verdade que comer uma laranja após o almoço pode ajudar
quem tem deficiência de ferro. Isso é verdade. Na verdade, as frutas cítricas ou as frutas que são fontes de vitamina C, que não são só as cítricas. As cítricas, mais os morangos, a acerola e kiwi. Pitanga. Kiwi é uma fonte interessantíssima de vitamina C. As fontes de vitamina C aumentam a absorção do ferro não M. O que é isso? É o ferro que não está dentro de um músculo, então não está numa fonte de proteína animal, está nas folhas verdes escuras, por exemplo. Entendeu, Regina? Nós não precisamos de vitamina C para absorver o ferro que está dentro de uma carne, mas precisamos sim de vitamina C para absorver adequadamente o ferro que está numa folha verde. Então, para as pessoas que têm a opção de não se alimentar de proteínas de carne animal, quer dizer, de proteínas de origem animal, um reforcinho na vitamina C. Devem obrigatoriamente ingerir alimentos fontes de vitamina C com as fontes de vegetais que têm ferro. É mito ou verdade que tomar água com limão em jejum faz o organismo absorver mais vitamina C? É mito. Na verdade, é mito. O limão... A água é uma coisa fantástica, nós devemos tomar água adequadamente, a água sempre faz bem e neste horário, ao acordar pela manhã, tomar um copo de água, simplesmente, sem nada, já é um ótimo hábito. O limão, um limão apenas é suficiente, um limão inteiro é suficiente para te dar o aporte mínimo necessário de vitamina C ao dia, mas não é o fato de juntar água com limão que vai fazer com que você absorva mais vitamina C. Limão. Você vai absorver a vitamina C do limão. Agora, dizer também que isso emagrece ou faz efeito detox também é mito. Ótimo. É mito ou verdade que arroz e feijão formam uma combinação completa de proteínas? Exatamente, isso é super verdade. Na verdade, eu digo o arroz e feijão, já estive fora do Brasil falando dessa combinação, porque essa é uma combinação absolutamente brasileira e uma combinação fantástica de juntar uma leguminosa. E o que são as leguminosas? As leguminosas são todos os grãos que dão envagens. Essas são as nossas principais proteínas de origem vegetal, portanto, feijões, ervilhas, grão de bico, soja, lentilhas, essas são as nossas principais fontes de proteína de origem vegetal. Então, em época de carne cara, proteínas de origem vegetal. Lembrando que esses alimentos naturalmente têm substâncias que a gente chama de antinutrientes. O que são isso? São substâncias para proteger essas plantas que fazem com que a absorção e a digestibilidade desses grãos seja mais difícil. Então tem gente que diz, eu não gosto de feijão porque é mais difícil digerir, porque isso pesa, me forma gases, etc. Isso acontece por conta desses antinutrientes, mas nós temos uma estratégia culinária para eliminar os antinutrientes, que é o molho. Deixar de molho. Todas as leguminosas, não só feijão, ervilhas, grão de bico, soja, lentilhas, deixar de molho longo, quer dizer, você vai comer feijão amanhã, hoje você coloca de molho à noite, passa 10 horas, isso é uma super dica para você absorver adequadamente os nutrientes. E a combinação de leguminosas, que são esses grãos que são proteínas, com cereais, que é arroz, milho, trigo, aveia, estes cereais têm aminoácidos que complementam os aminoácidos que as leguminosas são um pouco mais pobres, que são os aminoácidos sulfurosos, casamento como metionina e cisteína. E a combinação tão brasileira, que é o arroz e feijão, essa é fantástica. Nós temos aí a mesma todos os aminoácidos essenciais presentes. Então, comer um prato de arroz e feijão e uma salada faz com que você tenha aporte de carboidratos, proteínas, fibras, etc. E nada de abrir pacote. E nada de abrir pacote. Quer dizer, arroz e feijão é algo que as pessoas não deveriam abandonar. É a base da alimentação brasileira e é a base da alimentação brasileira com um valor nutricional fantástico. Por isso que às vezes o corpo da gente pede, eu sinto que às vezes pede arroz com feijão. É só viajar, eu digo, a gente viaja arroz com feijão. Passa uma semana fora e tem vontade de comer arroz e feijão. Temos perguntas do pessoal de casa. A primeira quem mandou foi a Letícia. Sou vegetariana e tenho a vitamina B12 muito baixa. Por que acontece e devo suplementar?
Bom, acontece isso porque a vitamina B12 ela é sintetizada por bactérias. Não é, ela normalmente ela não é sintetizada por bactérias e ela está presente em alimentos de origem animal essencialmente. Dificilmente nós temos B12 em alimentos de origem exclusivamente vegetal. Então, aquelas pessoas que são vegetarianas estritas, portanto, só comem alimentos de origem vegetal, não comem nada de origem animal, normalmente precisam suplementar B12, tem que suplementar, pelo menos estar acompanhando a sua vitamina B12, seus níveis séricos, para que tenha esta suplementação feita de forma adequada, e a vitamina B12 é extremamente importante. Então, se a sua opção vegetariana, Letícia, for de uma alimentação estrita, quer dizer, excluindo praticamente todos os alimentos de origem animal, você normalmente, geralmente, pode ter a necessidade de suplementar. Lembrando que aqueles que comem ovos e leite, por exemplo, não comem carnes, mas comem ovos e laticínios, geralmente não tem carência de vitamina B12. Aliás, carência de nutrientes pode ocorrer, Regina, com todo tipo de dieta. Uma dieta desequilibrada, mesmo que onívora, a pessoa come de tudo, mas come errado, ela pode ter deficiências, inclusive, muito piores do que uma pessoa vegetariana ou vegana até. Fonte de vitamina B12, ovos, leite? Fonte de vitamina B12 e alimentos de origem animal. Então, carnes, todas elas, ovos e laticínios. Próxima pergunta da Karine. É verdade que a bebida alcoólica pode atrapalhar a absorção de vitaminas e deve ser consumida longe das refeições? Olha, Karine, isso não é verdade. Primeiro que a bebida alcoólica ela não combina com o estômago vazio. Para começar, quer dizer, o álcool intoxica, o álcool a gente atinge níveis tóxicos e ele faz mal. Enfim, você tem um tempo para metabolizar e se você tiver níveis baixos de glicose circulante, a tendência é passar mais mal ainda. Agora, a bebida alcoólica pode ter, dependendo da bebida alcoólica, ter alguns polifenóis, assim como no caso dos chás e do café, de atrapalhar a absorção de alguns nutrientes. Mas a gente imagina que você não consuma bebida alcoólica em todas as refeições. Então, quando tomar bebida alcoólica, consumir bebida alcoólica, o ideal é que ela seja um consumo moderado e geralmente próximo de uma refeição, até para que você possa metabolizar adequadamente o álcool, que tenha alguma coisa de gordura boa, que você tome uma boa quantidade de água junto com a bebida alcoólica para que consiga eliminar esta substância que é o álcool, que é tóxica para o nosso organismo. A Rebeca diz o seguinte: suco verde, todos os dias, pela manhã e em jejum, ajuda a aumentar a imunidade e emagrecer? Olha, Rebeca, o suco verde é uma ótima opção, uma opção saudável, uma estratégia para que você consuma frutas e vegetais, porque normalmente ele é feito de alguma folha. Como é feito o suco verde, O suco verde, normalmente, ele leva uma folha de crucífera e a mais utilizada é a couve, por isso que ele é verde, mas nós podemos usar todas as folhas de crucífera. As crucíferas são um grupo de vegetais que tem um tipo de composição e neles estão incluídos a couve, o brócolis, o repolho, a couve-flor, a couve de Bruxelas, o nabo. Então, todos esses vegetais têm folhas que têm a mesma composição, ou a composição muito parecida com a couve. Então, por exemplo, quando você for à feira, compre brócolis e pegue as folhas e leve para casa para fazer um suco verde. A folha da couve-flor? A folha da couve-flor, a folha do brócolis. Então, uma folha, que mais? Então, vai uma folha, vai uma ou duas frutas, normalmente maçã ou limão ou abacaxi, e uma especiaria, como gengibre ou cúrcuma, que tem um leve efeito termogênico. E as especiarias, eu digo, os alimentos termogênicos, que são aqueles que dizem que emagrece, que faz a gente gastar um pouco mais de energia, que são eles: gengibre, a cúrcuma, as pimentas, as especiarias como canela, cravo. Esses ingredientes fazem com que aumente a biodisponibilidade de vários outros nutrientes, muito mais do que gastar energia.
quando nós adicionamos pimenta vermelha, pimenta preta, gengibre, cúrcuma nas nossas refeições, nós fazemos com que os nutrientes que você está ingerindo naquela refeição sejam mais absorvidos. E aí coloca o quê? Laranja? E aí você pode pôr limão, pode pôr uma fonte de vitamina C, laranja, suco de limão, água de coco, abacaxi. E, Regina, o mais importante do suco verde é que as pessoas não devem fazer sempre com a mesma receita. Devem variar. Um dia põe abacaxi, no outro dia coloca limão, no outro dia coloca morangos, no outro dia você tem lá um dia couve, outro dia couve-flor. Uma beterraba. Bate e coloca uma beterraba, uma cenoura, enfim. Ajuda a emagrecer e aumentar a imunidade? Olha, se ele for importante, quer dizer, você toma todos os dias um suco verde e ele está dentro do teu consumo, de um hábito alimentar saudável, etc., ajuda a manter o organismo saudável, portanto, a imunidade. Mas que isso vai fazer emagrecer e nem faz efeito detox, isso é mito. Ele não vai te ajudar a emagrecer só porque você tomou um suco verde. A Giovana, faz mal consumir uma fruta de sobremesa todos os dias? Isso pode atrapalhar a absorção de vitaminas? Olha, Giovana, não faz mal. Na verdade, tem frutas, inclusive, que ajudam no processo digestivo. E a fruta, inclusive, ela pode estar inserida na sua salada, na refeição. Não só na salada, existem alguns pratos agridoces que você usa a fruta, são muito bem-vindas. Quais que ajudam na digestão? Na digestão, nós temos algumas frutas que ajudam muito na digestão, porque tem enzimas que ajudam no processo digestivo. São elas o abacaxi, que ajuda na digestão das carnes. Então, o abacaxi tem uma enzima chamada bromelina. E a bromelina ajuda na digestão das carnes. Então, é muito interessante. Normalmente, você chega nas churrascarias ou no churrasco, comer um abacaxi com uma raspinha de limão, que até para dar um sabor diferente. Mas o abacaxi traz bromelina, que ajuda na digestão das carnes em geral. E a papaina do mamão também tem o mesmo efeito. Inclusive ajuda, se você usar para amolecer a carne, a papaina do mamão. Então, o mamão e o abacaxi são frutas que comprovadamente fazem bem na digestão das refeições que tenham proteínas. Próxima pergunta da Valdete. Acrescentar açúcar no suco de laranja atrapalha a absorção de vitamina C? Olha, Valdete, não atrapalha na absorção da vitamina C, mas piora muito a condição do teu suco de laranja, porque o suco de laranja já tem muito açúcar. Na verdade, o suco de laranja, você concentra num copo de suco a quantidade de frutose, de açúcar, de 3, 4 laranjas. Então, ele já tem açúcar. Na verdade, você tem que educar o teu paladar para não adoçar o suco de laranja, porque o suco de laranja já é doce. Você perceba o sabor adocicado do suco de laranja. Então, o açúcar não atrapalha na absorção da vitamina C, mas vai aumentar muito a carga calórica do teu suco e vai piorar a condição metabólica, porque ele vai ser absorvido muito rápido, esse açúcar, até porque ele está num suco sem as fibras e não vai te fazer bem metabolicamente falando. Mais uma da Leila. Ouvi dizer que é bom comer abacaxi depois do almoço para melhorar a digestão. É verdade? Já respondemos. Olha, Leila, já falamos sobre isso. Quer dizer, o abacaxi tem a bromelina que realmente ajuda na digestão das proteínas de origem animal. Tendo em vista que a alimentação é extremamente individualizada, existe algum alimento que seja proibido ou que deva ser evitado de maneira geral, doutora? Olha, Regina, a gente não gosta de dizer que existe um alimento proibido para todos. Existem questões individuais. Tem pessoas que realmente, por exemplo, os diabéticos, esses devem evitar o consumo de açúcares simples, de carboidratos simples, de açúcares, farináceos, refinados. As pessoas que têm obesidade, que é um percentual grande da população, nós temos 1 a cada 4 brasileiros é portador de obesidade, mas nós temos mais de 60% da população brasileira em sobrepeso. Isso é sinal de um consumo excessivo de farináceos, de açúcares. Então, as pessoas comem carboidratos porque eles até têm um custo mais baixo, são mais fáceis, é o que está nos pacotes, que você acabou de falar. Quer dizer, é muito melhor que você descasque os carboidratos, por exemplo, uma fruta é um carboidrato, um vegetal é um carboidrato, só que é um carboidrato de muito melhor qualidade do que um pacote de biscoito. E custa mais caro comer bem? Então, comer bem, que a gente diz, é isso, produto que a gente compra na feira e tal. O que eu digo é o seguinte, e que é uma justificativa da pessoa que às vezes está comendo errado e diz, mas custa tão caro. Eu digo, não, dá mais trabalho.
Dá mais trabalho, mas é um investimento em saúde. É um investimento em saúde, é prevenir doenças. Então, quando você viver melhor, se envolve no processo de comprar alimentos frescos, de preparar os seus alimentos, eu digo, durante esse período que nós passamos de maior, da pandemia mais assim, onde tivemos mais restritos as nossas casas, etc., eu achei que as pessoas iam se envolver no preparo dos alimentos, eu também achei. E, na verdade, foi diferente. O que nós vimos foram pessoas comprando alimentos nos deliveries, quer dizer, esses serviços de alimentos de refeições prontas, os empacotados, etc., na verdade, isso é infinitamente mais caro. É muito mais barato você ir à feira livre, você ir ao supermercado, ir aos sacolões e comprar as frutas de época, comprar as carnes mais adequadas e preparar em casa. É infinitamente mais barato do que comer qualquer refeição pronta ou de delivery. Então, quando me perguntam se é mais caro, eu digo assim, não é mais caro, é mais trabalhoso. Agora, logicamente, abrir um pacote de um macarrão instantâneo, de um biscoito recheado é mais barato, às vezes, do que fazer uma refeição completa. Mas é muito mais inadequado, só traz calorias e não traz todos os nutrientes que nós E uma saciedade imediata, né? É mais caro, é mais trabalhoso, porque você tem que se organizar, lavar e tal, mas a sensação de bem-estar é incomparável. Agora eu te digo, Regina, que isso é muito mais caro para a tua saúde. Exato, a longo prazo, verdade, você fazer doutora. más escolhas alimentares vai realmente impactar negativamente e vai ser muito mais caro para a tua saúde. São medicamentos que você deixa de tomar mais cedo na tua vida. Exato. Conversei com a doutora Marcela Garcês, que é médica nutróloga. Está no Instagram? Está. Como DRA, de doutora Marcela Garcês. Marcela com 2 L's e Garcês com Z no final. DRA Marcela Garcês. E se a gente pensar em criança, então, hein? Ensinar a comer bem, eu acho que é uma herança maravilhosa que você deixa. Na verdade, é algo imprescindível. A criança tem que saber por que ela não deve escolher um pacote de biscoito recheado ao invés de escolher frutas, verduras. Ela deve saber o que é uma proteína, o que é um carboidrato. E é uma questão de educar o paladar. Educar, o paladar educa-se. O paladar é algo que a gente treina, independente da idade, porque tem pessoas que têm o paladar infantil na fase adulta, ainda tem aquela coisa de não comer adequadamente porque não gostam dos ácidos, dos azedos, enfim. E, na verdade, isso é treino. Ah, não gosto. Treina aos poucos. E não ensinar errado, né, doutora? Porque se a gente ensina o errado falando que é gostoso, pronto. Na verdade, quem é responsável pela maioria dos maus hábitos adquiridos na infância, são os adultos. Infelizmente, não é a criança. Muito obrigada por ter vindo. Super, eu que agradeço a oportunidade. Que a estadia aqui em São Paulo seja maravilhosa. Tá Até bom. breve, doutora. Até breve, Regina. Até mais. Aí o Peter...